versículo 22 de 1 Reis, capítulo 18. Diz o texto: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não coloquem fogo, e eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocai o nome do Senhor, o vosso Deus. Eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. O Deus que responder por meio do fogo será Deus. E todo o povo respondeu: É boa esta palavra. É boa esta palavra. Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito do Senhor, Tu estás sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, para dar vistas aos cegos, para libertar dos cativeiros os cativos. Vem sobre nós e faz Tua palavra se tornar viva nos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Prometo ser breve. Como que prega? William Seymour, pai do avivamento pentecostal, na rua Azusa, filho de ex-escravos, apenas um olho dele funcionava. Ele chegava naquele estábulo, ele colocava uma caixa para cobrir o seu rosto. Ele dizia: Vem, Deus. Deus aparecia nas reuniões. Deus aparecia nas reuniões. O movimento de Azusa gerou não apenas missionários, evangelistas, pastores e mestres, igrejas tais como a Assembleia de Deus, o Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo. Alguns de nós viemos dessas igrejas. Mas num momento na história da humanidade onde havia segregação racial, negros e brancos não poderiam estar no mesmo estabelecimento sem se atacarem. Havia nos Estados Unidos ônibus que separavam os negros e os brancos. Haviam classes de escola bíblica onde negros se sentavam de um lado e os brancos sentavam do outro lado. O fogo de Deus caiu sobre a rua Azusa. E o movimento de segregação racial simplesmente se dissipou. Porque Deus ungiu um homem negro em 1905. Não sabia falar muito bem, mas ele sabia colocar a cabeça dele dentro de um caixote e dizer: Vem, Deus. E Deus respondia com fogo.
Deus, aqui está mais um homem negro. Os meus 2 olhos funcionam. A gente não tem tanto racismo quanto tinha antes. Mas eu estou dizendo, Senhor, vem, Deus. Vem, Deus. Aqui existe um povo que está dizendo, vem, Deus. Responda mais uma vez ao povo que clama. Será que você pode dizer, vem, Deus? Obrigado, Espírito Santo. Rebaixar a palavra. Deus, o Brasil precisa de um avivamento. Teu povo precisa de um avivamento. Eu não vou deixar de sonhar. Nós nos colocamos na brecha nesse momento. Porque tudo que Deus precisa é de um homem que esteja disposto a se posicionar. Se Deus olhasse para essa igreja hoje, será que Ele encontraria alguém? Uma das características de Deus, meus irmãos, é que Ele é imutável. Ele também é autossuficiente. Vou tentar pregar. Vou dizer para alguém do seu lado, Deus é autossuficiente. Então, antes que houvesse pessoas, planetas, estrelas, constelações, galáxias, Deus já estava bem consigo mesmo. Os teólogos chamam isso de pericorese, a dança eterna da Trindade. Era como se Deus, antes que tudo viesse a existir, estivesse tão satisfeito em si mesmo, Ele não precisava de nada. Ou seja, Deus não precisa de você. Deus não precisa de você para continuar sendo Deus. Se você morrer hoje, não muda nada em quem Deus é. Se você deixar de vir ao culto, não muda nada em quem Deus é. Se você não for fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus continua sendo o mesmo. Se você disser santo, Ele continua sendo. Se você deixar de dizer santo, Ele continua sendo. Sabe por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas que você conhece te amam, porque de alguma maneira elas precisam de você. Elas te desejam porque você pode oferecer favores a ela, com exceção da sua mãe e do seu pai, em alguns casos. A maioria das pessoas gosta de estar ao seu lado porque você pode proporcionar coisas a elas. Mas Deus te quer apenas porque Ele te ama. Imagina um Deus que não precisa de nada estar nos mais altos céus procurando alguém. Deus está nos mais altos céus, passeando pela terra, procurando alguém. Ezequiel diz: eu procurei alguém que se colocasse na brecha, e eu não achei ninguém. No João capítulo 4, Jesus diz que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus não precisa de adoradores, mas Deus está procurando, porque esse é o tipo de gente que o agrada. Existe um segredo em agradar a Deus.
Deus se manifestará nos lugares onde Ele é honrado. Deus se manifestará nas igrejas onde Ele é honrado. Deus está neste lugar. E Ele está procurando um verdadeiro adorador. Eu fico imaginando Deus passando pelas fileiras dessa cadeira e olhando. Será que tem um aqui? Será que tem um aqui? Será que tem um? Espera aí, deixa eu ver. Será? E Deus conta com tudo. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus, Ele está contando e está validando tudo o que você faz. Até o horário que você chega. Até a roupa que você veste. Porque excelência não se trata apenas de exteriorizar alguma coisa. Porque Deus não está preocupado apenas com o teu exterior. Mas isso não significa que Ele não se preocupe. Obrigado, Espírito Santo. Uma vez o Espírito Santo me falou uma coisa engraçada. Eu estava orando muito. Eu estava aprendendo a discernir a voz de Deus. Isso não faz muito tempo. O Espírito Santo disse para mim: Tiago, se você se preocupasse em me agradar, você vestiria sua melhor cueca para vir ao culto. Porque a cueca é uma coisa que nenhum de vocês vai ver, mas Ele vê. Obrigado, Espírito Santo. Eu me senti muito amado ontem, quando eu recebi uma festa surpresa. Falei para minha esposa, falei para algumas pessoas. Eu acho que eu nunca me senti tão amado por tantas pessoas diferentes em um dia na minha vida. Fiquei muito feliz. Eu estou tentando ser um bom pastor. E alguns de vocês gostam de mim por aquilo que eu possa fazer. Talvez eu já orei por você, já dei uma palavra de conselho, consolo. Mas Deus me ama, sem eu precisar fazer nada. Se eu pregasse bem hoje, Deus ia continuar me amando. Se eu pregasse mal, Ele me amaria do mesmo jeito. Ele está me procurando porque Ele me deseja, não porque Ele me necessita. Está fazendo sentido? Por que eu estou falando isso? Deus me colocou no coração essa palavra hoje. Obrigado, Espírito. E a gente vai aprender pelo menos 5 lições com essa palavra. Havia um homem chamado Elias, ele era um profeta. Ele era chamado de homem de Deus. E ele está numa crise, porque haviam profetas de Baal. Era um outro Deus. Na verdade não é Deus. É um Deus com D minúsculo. É um Deus que não pode ouvir, não pode responder, não pode falar, não pode se manifestar. Mas nós estamos aqui servindo ao Deus de Elias. Tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem mãos e pode tocar. Esse é o nosso Deus. E esse é o contraste entre os deuses falsos e o Deus verdadeiro. É que o Deus verdadeiro se manifesta e Ele responde às orações do seu povo. Porque o salmista uma vez disse: desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus como esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. Agora preste atenção numa coisa. Quero exemplificar isso que eu estou dizendo com um testemunho que eu ouvi ontem. Davi estava comigo no carro, ele sabe. Gabriel chegou em mim, falou: pastor, fui numa igreja aí, não vou falar o nome da igreja, senão você vai pensar que lá não tem Deus.
Mas pode ter. Nem grava, Davi. Aí ele falou, mano, um cara lá tentou curar um monte de gente. Ninguém foi curado. Eu fiquei pensando, porque ele é novo convertido, não conhece muito como acontece as coisas. Ele falou assim, cara, eu fiquei pensando assim, nossa, vai curar, mas não curou ninguém. Ficou, mano, o cara passou uma vergonha lá, foi mó estranho. E lá na Favor, mano, Deus tá curando, nossa, você é louco. Parece ser muito simples, parece uma coisa muito fácil, né? Eu não falei isso pra ele, mas eu falei isso pra vocês agora. Quando Deus está num lugar, é simples assim. Deus se manifesta. Sabe o que eu descobri sobre os dons espirituais e sobre ser usado por Deus? Pergunta pra mim o quê? É só eu não atrapalhar. Você não ora muito para Deus te usar muito. Você ora para você não atrapalhar o que Deus está fazendo. Quanto mais alinhado com Ele, mais você não atrapalha. Se eu tivesse deixado o microfone aqui no chão e a gente continuasse adorando, provavelmente o culto seria até melhor do que eu pregando. Mas a palavra do Senhor precisa ser explicada. Mas haverá um dia onde nós não teremos nenhum tipo de pregador ou algum tipo de pregação. E Deus ainda assim vai fazer. É só não atrapalhar que Ele vem. É só honrar a presença, Ele se manifesta. Nós estamos diante de um texto que fala sobre isso. Um homem chamado Elias, o apóstolo Tiago disse, ele era homem como nós e orou para que não chovesse. Ele estava em uma milícia muito grande. Presta atenção, ele tinha contra ele o rei Acabe e Jezabel. Jezabel, você foi ensinado a acreditar que é aquele tipo de mulher na igreja que é sedutora. Está querendo ficar com os homens casados da igreja, não é isso. Jezabel é um tipo de espírito, que segundo a Bíblia em Apocalipse, ensina coisas que são danosas contra os filhos de Deus. A Jezabel, ela luta contra os filhos de Deus. O espírito de Jezabel é um espírito de rebelião voluntária contra a ordem do próprio Deus. Jezabel está contra Elias. Elias está sozinho e ele vai guerrear ou lutar contra os falsos profetas. E existem muitos falsos profetas. Acredito que existam mais falsos profetas e falsas igrejas do que igrejas verdadeiras e verdadeiros homens de Deus. Só que não é porque existam os falsos que os verdadeiros não estão aqui entre nós. Fala comigo assim, ainda existe homens e mulheres de Deus na terra que não se dobraram a Baal. Só que você vai perceber a estratégia de Elias para guerrear contra os profetas de Baal. A estratégia de Elias não é lutar nos vales. Existem dois lugares que a Bíblia fala que são muito profundos. Os vales eram lugares escondidos por trás das cavernas e dentro dos lugares onde tinham muitas montanhas. E o vale era um lugar baixo. Existia também um lugar alto, o monte. E o monte era um lugar também profundo, porque você se aprofundava para cima. Quando Elias, ele vai guerrear contra os profetas de Baal, ele não vai para o vale, ele vai para o monte. E o monte que ele vai é o Monte Carmelo, o monte onde Deus se manifesta, o monte onde Deus fala. Essa é a primeira lição que o Senhor me deu. Você não pode guerrear com as armas de baixo.
Você não pode guerrear com as estratégias de baixo, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Nossa guerra não é apenas psicológica, pode ser que envolva isso. Talvez você precise de uma terapia, você precisa de um psicólogo para te ajudar. Mas a nossa guerra espiritual é nas regiões celestiais, no alto. O que Deus me trouxe para dizer para alguém nessa manhã é: leve a sua guerra para o alto. Deixe de guerrear com as armas de baixo. Deixe de guerrear com as armas terrenas, com as armas que não podem destruir as fortalezas espirituais que você está enfrentando. É por isso que o salmista uma vez declarou: eu elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus está te chamando para guerrear batalhas no alto. É o lugar certo, é o lugar onde Deus se manifesta. Chega de contar para amiguinho, chega de contar para amiguinha. Comece a guerrear, travando guerras nas regiões celestiais, onde Cristo já está assentado acima de toda potestade e todo principado. Obrigado, Espírito Santo. Segunda lição muito rápida é que nada acontece quando você espera por Baal. Uau! Presta atenção no que o texto diz. No versículo 26. Abre comigo aí, Uriel. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Isso aqui é incrível. Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem sequer alguém que respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Talvez ele esteja dormindo. Vou ler nessa tradução que é mais fácil. Continua. Talvez ele esteja dormindo. Acho que é o 29. Aí. Mais uma. E se retalhavam com facas. Talvez ele esteja dormindo, despertará. E se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume. Continue. Até derramaram sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Presta atenção no que está acontecendo. Os caras, eles estão fazendo um monte de coisa e Baal não responde. Toda vez que você se refugia em deuses falsos, isso pode ser qualquer coisa: família, dinheiro, seu emprego, seu celular. Nada do que você espera acontecerá. A gente se refugia em tantas outras coisas, ao invés de olhar para um monte e ver que de lá vem o nosso socorro. Baal era apenas uma escultura que chamavam de Deus, mas ele não poderia responder. Mas o meu Deus uma vez disse na boca do profeta Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Clama a mim e responder-te-ei. Vou dizer de novo: clama a mim e responder-te-ei. Vou dizer de novo: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E eu vou te anunciar coisas que você ainda não conhece. Sabe por quê? Deus é uma pessoa,
e Deus se relaciona com os seus filhos. Quem aqui é casado há mais de 20 anos? Missionária Denise, você ainda não conhece todo o Neilton. E se você fizer 30 anos de casada, você não vai conhecer ele completamente. Vai ter uma noção, mas não vai conhecer ele totalmente, porque ele é uma pessoa, e sempre existe mais em uma pessoa para se conhecer. Quando eu digo que Deus é uma pessoa, eu estou dizendo que sempre haverá mais para conhecer. Ele sempre vai responder. Você nunca vai chegar na vida cristã e dizer, já é o suficiente, já é o bastante, acabou, Deus só falou até aqui, os milagres foram aqueles do passado, e Deus não faz coisas novas. Não, Deus está fazendo todos os dias uma canção e uma coisa nova. Em Apocalipse se diz que os anjos que estão dizendo santo, santo, santo por toda a eternidade, em Apocalipse no capítulo 4, a Bíblia diz, eles cantaram um cântico novo. Porque Deus é uma pessoa, e sempre existe mais para conhecê-lo. A igreja pode ter toda a sofisticação, pode ter muita movimentação, muito sacrifício, e ainda assim não acontecer nada. Se Deus não estiver entre nós, o culto não vale a pena. Se Deus não se manifestar aqui, a minha pregação de pouco importa. Obrigado, Espírito Santo. Já percebeu que tem igreja que para alguém ser curado, a pessoa precisa passar óleo ungido, fazer voto, colocar água ungida, fazer uma campanha de 7 dias no monte, com sacrifício, e ainda assim, nem sempre acontece. Aqui na Favor não. Aqui na Favor a gente só chama o nome de Jesus. Uau! Porque as nossas estratégias não estão no óleo ungido, não estão nas mãos do pastor, não estão na nossa programação religiosa, não está na nossa capacidade de fazer alguma coisa para Deus, está no fato de que Deus é uma pessoa, e quando nós chamamos, Ele responde, porque Ele está sendo honrado por essa igreja. Nossa igreja ama a presença de Jesus, nossa igreja não barganha com Deus, nossa igreja está aqui para apontar para Cristo, nós somos cristocêntricos. É por isso que quando nós falamos, Jesus, vem sobre nós, Ele aparece. Obrigado, Jesus. Aplaude o nome dEle. Aqui apenas usamos o nome dEle, e Ele cura os enfermos, Ele expulsa os demônios. Onde houver um profeta do Deus Altíssimo, nós apenas vamos invocar o nome dEle, e Ele vai aparecer. Mas a terceira lição é que a diferença está na mesa. Fala comigo, a diferença. Eu gostaria que você estivesse anotando isso. Está na mesa. Sabe por quê? Enquanto os profetas de Baal estavam sendo alimentados pelos banquetes que Jezabel proporcionava, Elias estava sendo alimentado pelo próprio Deus. Elias estava comendo comida de corvos, não era a melhor comida. Elias estava sendo sustentado por viúvas, que eram mais pobres do que ele. Uau! A mesa de Jezabel tinha tudo. Tinha os manjares, tinha comida, tinha abastança, mas não tinha presença. Escolha em que mesa você quer comer. Se você começar a comer na mesa da oração, do jejum, da santidade, da busca constante, quando você chamar, Ele aparece. Uau! Sabe por quê? No momento de dificuldade, as mesas que você sentou se evidenciam. Se você se alimentou de Deus, quando você estiver num lugar onde você precisa batalhar, Ele não te desamparará. Uau! No momento de dificuldade, Jezabel não vai te socorrer, Maria também não, seus amigos também não, mas o Deus de Israel, revelado na pessoa do Filho Jesus, Ele vai aparecer. Porque Jesus mesmo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Mas a quarta lição é que nós precisamos restaurar os altares quebrados.
Olha o que Elias fez. No versículo 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Deus está chamando pessoas para restaurar os altares de adoração que você quebrou. Você mesmo, com as suas atitudes, afastou a presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Todos os homens de Deus na Bíblia, quando foram levantados por Deus, eles levantaram altares de adoração. Diga comigo, altares. Uau. Depois da queda, a aproximação de Deus passou a acontecer por meio de sacrifícios e de altares. Por isso que Noé edificou um altar, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Abraão edificou um altar por onde ele passava. Isaac edificou um altar. Jacó edificou o altar, porque o altar sempre foi o lugar de encontro entre Deus e o homem. Só que o altar foi interrompido pelo pecado. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele revelava uma realidade dolorosa. O homem queria se aproximar de Deus, mas o pecado continuava separando os dois. É por isso que o altar era o lugar onde o homem conseguia se unir ao Deus que ele servia. Porque quando ele sacrificava no altar, então Deus recebia o sacrifício do holocausto. E então aquele sacrifício que estava no bezerro, ou no cordeiro, ou nas pombinhas que eles davam ao Senhor, todo o pecado daquela pessoa passava para o animal em questão. E então os pecados eram perdoados. Mas eles precisavam fazer sacrifícios contínuos. Diga comigo, sacrifícios contínuos. Mas então veio Jesus e ele se tornou o altar. Ele se tornou o altar, o sacerdote e o sacrifício. Eles necessitavam de sacrifícios diários. Mas em Hebreus 9, a Bíblia diz que um entrou no mais alto tabernáculo e se sacrificou uma vez por todas. E a partir do seu sacrifício não é mais necessário nós voltarmos e ficarmos todas as vezes entregando sacrifícios, porque Ele é o sacrifício, Ele é a propiciação dos nossos pecados, Ele foi a expiação do nosso lugar. Quando Jesus morreu na cruz, Deus pegou os nossos pecados, lançou sobre Ele e de uma vez por todas nos livrou do poder do pecado. Obrigado, Jesus. João capítulo 1, versículo 29. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Obrigado, Espírito Santo. E Ele também se tornou um sumo sacerdote perfeito. Ele se tornou o próprio altar. Porque tudo converge para Cristo. Agora, restaurar o altar significa ter um relacionamento com o próprio Jesus. Como que está seu relacionamento com Ele? Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Veio do alto. O poder que te libertou veio do alto. É Deus dizendo: agora o caminho está aberto. O lugar mais santo do universo não está mais fechado. A cruz restaurou o acesso que estava fechado no Éden. Só que Ele não quer apenas ser Ele o altar. Ele quer que nós sejamos também um altar de adoração. Porque o apóstolo Paulo disse: não sabeis vós que vocês são um santuário do Deus vivo? É necessário reparar os altares que estavam quebrados. Tem muita gente que está ouvindo eu pregar nesse lugar e alguma coisa está falando com você. Você precisa voltar a orar mais. Precisa voltar a buscar mais a presença do Senhor. Porque quando você quebra um altar, o próprio Deus te quebra. E Ele não aparecerá quando você chamar. Porque Deus não é um amuleto que usamos e descartamos. Deus não é alguém que nós podemos simplesmente esquecer na semana e chegar no domingo e dizer: Senhor, vem aqui, aparece.
manifesta a sua glória sobre mim. Como se ele não fosse alguém. Deus é alguém que responde. E se Deus responde, Ele também quer ser ouvido. Você não ora para que Deus saiba as suas coisas. Você ora para que você saiba as coisas de Deus. Você ora para que a vontade dEle se aperfeiçoe na sua, que é problemática. Porque você nem sabe o que você quer. 2026 começou, você queria uma coisa, agora no meio você já está querendo outra. E no final você vai projetar outra coisa que... O Salomão falou, muitos são os planos do Senhor, mas no fim só acontece o que Deus quer. Parafraseando. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Tem alguém aqui? A quarta coisa é que você precisa restaurar o altar quebrado. Diga para o irmão do seu lado aí, você precisa restaurar o altar que estava quebrado. Mas a quinta coisa é que ele vai responder com fogo. Presta atenção no que aconteceu, meu amigo. Vamos para a história? No versículo 32. 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Uau. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas. Um rego era se fosse uma cisterna, um lugar, era uma valeta. Segundo a largura de 2 medidas de semente. Continue. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços. E pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros. E derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E até o rego ele encheu de água. E sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas, conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas, conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Quando você obedece a palavra, Deus se manifesta. Conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Continue. Responde-me, Senhor, responde-me. Nessa altura Deus ainda não tinha escrito pela boca do profeta Jeremias: clame a mim e responder-te-ei. Mas antes dessas palavras se tornarem realidades na Bíblia, Deus já estava respondendo o teu servo, para que todo este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que veio do todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Até os profetas de Baal tiveram que reconhecer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Agora na cruz houve um movimento do Espírito, porque quando Jesus foi levado como propiciação pelos nossos pecados, a Bíblia diz que um soldado romano feriu o lado de Jesus, e antes de descer o fogo em Atos 2, primeiro saiu a água representa a pessoa do Espírito, mas depois que a água foi lançada sobre o altar, então veio o fogo do céu, porque Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Por causa do sacrifício de Jesus, o fogo foi
foi liberado. Por causa da cruz de Cristo, o fogo de Deus desceu mais uma vez sobre o holocausto, sobre os altares. E o altar ali não era uma pessoa, eram 120 homens que estavam clamando e esperando. Esses 120 homens estavam esperando no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz que aconteceu que no dia de Pentecostes veio um som sobre a casa onde estavam assentadas, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram e caíram sobre cada um deles. E desde esse dia em diante nunca mais eles foram os mesmos. Vamos lá, alguém. Nunca mais você será o mesmo, porque quando Deus responder ao fogo, Deus vai mudar a sua vida. Fique sobre os seus pés. Obrigado, Espírito Santo. Sabe por que Elias derramou água? Porque ele estava dificultando o trabalho de Deus. Elias permite que os profetas de Baal, eles vão até aquele lugar, peguem um bezerro e coloquem sobre o altar. Mas se a ideia é cair fogo, colocar água ia dificultar o processo. Algum profeta de Baal poderia dizer: tinha uma faísca ali, é por isso que pegou fogo. Mas Elias fez questão de encher de água 3 vezes. 3 vezes. Obrigado, Espírito Santo. Ele fez questão de encher de água 3 vezes, como se dissesse: eu estou dificultando, que é para você saber que quando acontecer, é Deus. Não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus me manda trazer uma mensagem de esperança. Quando acontecer, todos vão saber que o Senhor é o seu Deus. Quando acontecer a promoção, quando acontecer o milagre, quando acontecer o livramento, Camila, todos vão saber, foi a mão de Deus, foi a obra de Deus sobrenatural. Tem alguém que crê nisso?